Alena, uma jovem de 20 anos, arrastava os pés pela calçada com o coração pesado. Há meses trabalhava como enfermeira em um grande centro médico, mas o ambiente do setor a esgotava cada vez mais. A rotina era exaustiva, dias iguais, repetitivos, onde o sofrimento alheio se misturava à indiferença dos colegas. Estes, por sua vez, só falavam de dinheiro, presentes caros e status, valores que nada tinham a ver com compaixão ou ética. A moça só queria escapar dali, sonhando com um emprego que lhe trouxesse realização e um time de trabalho acolhedor. Já era tarde quando finalmente deixou o hospital, depois de mais um dia prolongado. O céu escuro de um entardecer outonal refletia seu humor, cinzento, desanimado. O último ônibus havia partido, e ela teve que recorrer a uma van lotada para chegar em casa. Ao passar pela estação de trem, algo chamou sua atenção. Um rapaz magro vestido em roupas poídas e sujas, encostado na parede com a mão estendida em um gesto trêmulo. Deve ser alguém sem lar, pensou, enquanto uma pontada de empatia a invadia. Ela mesma conhecia bem as dificuldades. Havia crescido em uma família humilde, sem a figura do pai, onde a mãe se desdobrava em 3 empregos para garantir o mínimo de dignidade. O rosto do jovem, apesar da situação, tinha traços harmoniosos, quase familiares. Ao se aproximar, Alena teve a impressão de reconhecê-lo. Era Roman, seu ex-namorado, por quem nutria um carinho profundo. O relacionamento havia terminado de forma dolorosa, depois que a mãe dela, insatisfeita com a condição financeira do rapaz, o afastou com críticas e desprezo. Roman chamou-o esperançosa. Ele levantou os olhos por um instante, mas logo os baixou, envergonhado. Deve estar constrangido por estar assim, neste estado, refletiu ela, enquanto o coração batia mais rápido. Afinal, durante todo aquele tempo separada, Alena guardava no íntimo a esperança de reencontrá-lo. E ali estava ele, ou pelo menos era o que parecia. Mas a ilusão durou pouco. Desculpe, moça, mas você se enganou. Meu nome é Max, murmurou o desconhecido, desviando o olhar. A decepção foi breve, substituída por uma ideia ousada que surgiu em sua mente. E se eu o levar para casa? Poderia apresentá-lo à minha mãe como meu noivo, só para vê-la perder o controle. Talvez assim ela pare de interferir na minha vida, tentando me empurrar esses pretendentes perfeitos que só existem na cabeça dela. Sabia que seria um escândalo, mas naquela noite, com o humor no pior nível, a provocação lhe parecia irresistível. Sem pensar 2 vezes, comprou um café e um pão para Max, que aceitou com gratidão e devorou a comida com fome. Enquanto ele comia, Alena começou a fazer perguntas. Como você parou aqui? Por que não trabalha? Onde mora? O rapaz, visivelmente constrangido, respondeu com voz baixa: as coisas simplesmente aconteceram. Não quero falar muito. Minha mãe bebe, o padrasto me espancava. Um dia me expulsaram de casa. Perdi meus documentos, e sem eles ninguém me dá emprego. Durmo onde dá, às vezes no terminal, às vezes no porão de um shopping. É a vida. Aquelas palavras tocaram fundo em Alena. Sem hesitar, ela disparou: venha comigo. Vou te dar um jantar quente, um banho e um lugar para dormir. Só tem uma condição. Você vai fingir ser meu noivo na frente da minha mãe, senão ela nunca vai deixar você entrar. Topa? Se não gostar ou quiser ir embora, pode sair quando quiser. Ninguém vai te segurar. Max hesitou, mas depois concordou com um sorriso cansado. Você quer me usar só para irritar sua mãe? Não é a melhor ideia, mas, obrigado pela oferta. Seu coração é bom. E para ser sincero, estou congelando aqui. Um pouco de calor não faz mal a ninguém. O ânimo de Alena mudou instantaneamente. O mundo ao redor pareceu ganhar cores mais vivas, como se uma névoa tivesse se dissipado. Ela sempre foi uma pessoa emocional, que valorizava sentimentos acima de interesses materiais. Nunca sonhou com um casamento por conveniência ou um marido rico para ela. O essencial era o afeto e a cumplicidade. E se esse encontro for um sinal? E se Max for a pessoa certa? Pensou, enquanto o levava pelo braço, decidida em direção ao prédio, sob os olhares curiosos dos transeuntes. Como esperado, a mãe de Alena, Helena Viktorovna, recebeu os dois com uma expressão entre o espanto e a revolta. A mulher, já fragilizada por anos de privações e problemas de saúde, hipertensão grave, um microinfarto no passado e uma cirurgia cardíaca adiada por falta de dinheiro, via na filha sua última esperança de uma vida melhor. Ela própria havia se destruído trabalhando sem descanso para sustentar a família, e agora sonhava em ver Alena casada com um homem abastado, livre das dificuldades que a marcaram. Ao ver o jovem maltrapilho ao lado da filha, seu rosto se contorceu em desdém. O que é isso, Alena? Por que trouxe esse sujeito para cá? Está sujo, desarrumado. Nossa casa não é um abrigo.
Ignorando o descontentamento materno, Alena apresentou Max com naturalidade. Mãe, esse é o Max, meu noivo. Ele vai ficar conosco por um tempo. Você não se importa, não é? E virando-se para o rapaz, acrescentou com um sorriso, não fique aí parado. Entre, sinta-se em casa. Helena Viktorovna resmungou algo entre dentes, mas, resignada, retirou-se para seu quarto, murmurando sobre má influências e falta de juízo. Na cozinha, Alena preparou um jantar simples, batatas fritas com cogumelos. Os dois comeram com apetite, e depois ela conduziu Max ao banheiro, jogou suas roupas sujas na máquina de lavar e mostrou o quarto onde ele dormiria. Aqui tem uma cama de solteiro. Vou arrumar os lençóis para você. Enquanto o rapaz desfrutava de um banho quente e de uma cama limpa pela primeira vez em meses, não conseguia acreditar na própria sorte. Como é bom sentir novamente coisas tão básicas, refletiu grato. Antes de dormir, olhou para Alena e disse sincero, obrigado do fundo do coração. Boa noite, minha fada. Max adaptou-se rapidamente àquela situação inesperada, e a bondade de Alena começou a transformar, sem que ele percebesse, o rumo de suas vidas. A convivência entre os dois trazia não apenas conforto, mas também uma transformação positiva em suas vidas. Além disso, Alena era uma moça encantadora, sorridente, acolhedora e de uma beleza simples que conquistava sem esforço. Os jovens se entendiam como poucos, passando horas em conversas que pareciam não ter fim. Max, grato por tudo, fazia questão de retribuir. Consertou o suporte solto das cordas de varal na varanda, ajustou os armários tortos da cozinha e reforçou as pernas bombas das cadeiras. Alena, por sua vez, passou a voltar para casa correndo, ansiosa para reencontrar aquele sorriso sincero que a aguardava. O que começou como uma amizade espontânea logo se transformou em algo mais profundo e inesperado. Naquela noite, como de costume, assistiam a um episódio de uma série policial enquanto trocavam impressões sobre o dia. De repente, Alena estremeceu, o rosto contorcido de dor. Um grito escapou de seus lábios. Max, alarmado, pulou da cadeira. Alena, o que foi? Está doendo? O que aconteceu? Ela segurou a perna com força, ofegante. Ai, uma cãibra. Devem ser as corridas no plantão hoje. Como dói. Sem hesitar, Max tirou seu chinelo e começou a massagear com cuidado o pé dela, depois o outro, subindo suavemente pelas panturrilhas. O toque era tão delicado que a dor se dissipou como por magia. Alena suspirou aliviada, mas o que veio a seguir a pegou de surpresa. Os dedos de Max continuaram seu caminho, agora com uma intenção diferente. Ele se aproximou, e antes que ela pudesse reagir, seus lábios se encontraram em um beijo ardente, cheio de uma paixão que até então haviam contido. Max, o que você está fazendo? Alena tentou protestar, ainda que sem convicção. Nós combinamos de ir devagar. Você é meu noivo só de brincadeira, lembra? Ele a olhou nos olhos, sem parar de acariciar seu rosto. Eu também achei que era brincadeira, até me apaixonar de verdade. Alenka, eu te quero tanto. Você é incrível, não existe ninguém como você. Se não for isso que você quer, eu vou embora agora mesmo. Só me diga. Mas era tarde. Alena já havia perdido o controle sobre si mesma. Os dois se entregaram àqueles sentimentos avassaladores, esquecendo-se de tudo ao redor. Pela primeira vez, sentiam-se verdadeiramente felizes, tão felizes que nem mesmo o eterno mau humor da mãe de Alena conseguia abalar aquele momento. Max não conseguia imaginar a vida sem ela. E Alena? Ela havia encontrado sua felicidade. É isso, pensava, enquanto se aninhava em seus braços. A verdadeira amor. Como era bom estar com ele, como era fácil se perder naquela conexão. Tentou convencer até a mãe de que aquele sentimento era genuíno, mas a mulher permanecia irredutível. Filha, em que cabeça cabe isso? Que futuro você pode ter com ele? Um homem sem teto, sem documentos, sem nada. Em que você está pensando? Daqui a uma semana, ele some daqui, você vai ver. Mesmo com Max ajudando em tudo, desde os afazeres domésticos até os pequenos concertos que a mãe tanto precisava, a mulher o tratava com um ódio velado. Cada palavra sua era uma faca, cada olhar uma provocação. Quando, uma semana depois, Max ainda não havia ido embora, a mãe de Alena decidiu agir. Aproveitando que a filha estava no plantão, enfrentou Max com uma crueldade calculada. Ouça bem, genro, Alena é uma menina leviana. Ela só está brincando com você. Na verdade, tem um noivo, um homem de posses, que está em viagem de trabalho na Alemanha. Quando ele voltar, vai resolver a situação dos dois. Se você não quiser problemas, some daqui agora mesmo. Ou então eu mando uma mensagem para o noivo dela hoje mesmo. A mulher sabia que estava mentindo de forma vil, mas o desejo de ver a filha ao lado de um homem rico falava mais alto.
Max ouviu aquelas palavras como um golpe. Seus olhos se encheram de uma dor profunda, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar em silêncio. Não queria acreditar que Alena fosse capaz de tamanha crueldade, que tudo não passará de uma brincadeira, de uma traição. Será que ela realmente me enganou? O corpo pareceu petrificar-se. Com esforço, levantou-se e saiu cambaleando, sem rumo, sem sequer olhar para trás. Naquele mesmo dia, Alena foi obrigada a ficar de sobreaviso no centro médico. Seu plantão deveria terminar à tarde, mas à noite chegou um menino de 5 anos com queimaduras graves, e ela não teve escolha a não ser permanecer até o amanhecer. Ligou para casa avisando que não voltaria, mas a mãe omitiu que havia expulsado Max. Pelo contrário, esfregava as mãos de satisfação, certa de que em 24 horas, ele estaria longe demais para retornar. Max hesitou em ir embora. Queria esperar por Alena, explicar-se e entender, mas a dor e a humilhação eram demais. Por que ela fez isso comigo? O orgulho ferido falou mais alto. Vou embora. Não vou torturar nem a ela nem a mim mesmo. Que vivam como quiserem. Afinal, o que ele era para elas? Um mendigo sem passado, sem futuro. Quando Alena finalmente chegou em casa e não encontrou Max, soube imediatamente o que havia acontecido. Virou-se para a mãe furiosa. Mãe, por quê? Sei que foi você quem o expulsou. Por que faz isso? Eu amo Max, você não entende? Onde vou encontrá-lo agora? A mulher cruzou os braços impassível. Sempre sou eu a culpada, não é? Seu mendigo foi embora sozinho. Não o toquei. Não vou chorar por ele, pode crer. Se amou tanto, logo esquece. Quem sabe dessa vez você arruma um noivo decentemente? Alena ficou paralisada. Sabia que Max jamais partiria assim, sem uma explicação, a não ser que a mãe tivesse envenenado sua mente com mentiras. O que ela terá dito sobre mim? As lágrimas escorriam sem controle. Onde procurá-lo agora? Sem ele a vida perdia o sentido. Desesperada, saiu correndo em direção à passagem subterrânea perto da estação de trem, onde o havia conhecido. Perguntou a outros moradores de rua, a vendedoras ambulantes, mas todos apenas balançavam a cabeça. Max não aparecia por ali havia dias. Alena percorreu as periferias por horas, na esperança de que ele ainda estivesse por perto, esperando por ela. Nada. Era como se tivesse se dissolvido no ar. A traição, ou o que parecia uma traição, doía como uma faca. Por que não esperou? Por que não conversou comigo? Jurava amor, mas havia sumido sem deixar rastros. Será que tudo não passava de uma ilusão? A chuva começou a cair com força, ventos cortantes arrancando as últimas folhas das árvores. Alena, ensopada, caminhava sem rumo, chorando sem consolo. Talvez minha mãe tenha razão. Talvez eu seja mesmo uma ingênua, uma tola. Para que serviria aquele amor, se só trazia dor? Ninguém merece confiança. O corpo exausto sucumbiu. Uma febre alta a derrubou por semanas, delirava, chamando por Max em meio aos pesadelos. Quando finalmente se recuperou, era uma sombra de si mesma, magra, pálida, os olhos vazios. Voltou ao trabalho como um autômato. Ao chegar em casa, trancava-se no quarto e chorava até o amanhecer. 1 mês e meio depois, um novo sintoma a atingiu, náuseas tão fortes que a deixavam prostrada. Médica reconheceu os sinais imediatamente. Estou grávida. A realidade a esmagou. O pai da criança era um homem sem lar, sem paradeiro. Sua mãe já a tolerava por um fio. Se soubesse da gravidez, a expulsaria de casa. O que fazer? Como seguir em frente? E acima de tudo, por quê? Não encontrava respostas. Todos os dias, de manhã e à noite, voltava à passagem subterrânea como se fosse um ritual sagrado. Esquadrinhava cada rosto, cada silhueta, na esperança de avistar Max. Uma vez chegou a correr atrás de um homem que de costas se parecia com ele. Max, Machim, finalmente te encontrei. Gritou eufórica. Mas o estranho virou-se, confuso. Me desculpe, mas meu nome não é Machim. Acho que a senhora se enganou. O desespero a levou a considerar um gesto irreparável. Sem ele, sem esperanças. Para que continuar? Mas o pequeno ser que crescia dentro dela deteve. Ainda assim, a solução que encontrou foi igual de drástica. Marcou uma consulta com o ginecologista. Como profissional da saúde, foi atendida sem espera. Quando os exames confirmaram suas suspeitas, as mãos tremiam ao segurar o papel. E agora? Já deitada na maca fria do consultório, Alena sentiu o peso do olhar severo do médico enquanto ele preparava os instrumentos com gestos mecânicos. De repente, uma faca gelada de culpa lhe atravessou o peito. O que estou fazendo? Vou matar o filho de Massim. Esta é a única parte dele que me resta, seu sangue, sua carne, seu legado. Este bebê será para sempre a lembrança viva do homem que mais amei.
Como vou viver depois disso? Foi como se uma cortina se abrisse diante dela, revelando a verdade nua e crua. Ali dentro de si pulsava o único sentido que ainda lhe restava. Que se danassem todos, a mãe que a traíra com suas mentiras, Massin que desaparecera sem deixar rastros, os colegas de trabalho, cujos olhares de desprezo ela sentia como agulhadas nas costas. Nada disso importava mais. Com um movimento brusco empurrou o médico, cujo rosto era uma máscara de surpresa, e sentou-se na maca, as pernas ainda trêmulas. A voz saiu rouca, quase um rosnado. Desculpe. Mudei de ideia. O ginecologista soltou um suspiro aliviado, como se uma carga invisível tivesse sido retirada de seus ombros. Graças a Deus, murmurou, guardando os instrumentos com cuidado. Volte daqui a uma semana para começarmos o pré-natal. Só não deixe para depois, está bem? Alena saiu do consultório como se flutuasse, o corpo leve apesar da náusea que já a assombrava havia dias. Ao chegar em casa após o plantão, o cheiro de peixe frito a atingiu como um soco no estômago. Mal teve tempo de tampar a boca com a mão e correr até o banheiro, onde passou meia hora curvada sobre a privada, o corpo sacudido por espasmos violentos. Do lado de fora, a mãe batia na porta, a voz aflita. Filha, você está bem? Será que comeu algo estragado? Abre, pelo amor de Deus. Não me diga que é aquilo que eu estou pensando. Quando finalmente a onda de mal-estar passou, Alena emergiu do banheiro esgotada, os olhos inchados, a pele pálida. A mãe esperava no corredor, os braços cruzados, o olhar uma mistura de preocupação e reprovação. Não houve palavras de conforto, nem um gesto de carinho, apenas aquele silêncio carregado que antecede uma explosão. E a explosão veio. Sim, mãe. Estou grávida, gritou Alena, a voz quebrando de raiva e dor. Surpresa, não é? Sua filha idiota repetiu seus erros. E adivinha? É do Massin, aquele que você expulsou de casa com suas mentiras. Agora seu neto nunca vai saber quem é o pai. Espero que esteja feliz, cuspiu, os dedos tremendo de fúria. Porque foi exatamente isso que você queria, não foi? E não venha falando em aborto, porque não vou fazer. Deixe-me em paz. Preciso deitar. Sem esperar resposta, correu para o quarto e atirou-se na cama, os soluços abafados pelo travesseiro. Do outro lado da parede, Helena Viktorovna pressionou a mão contra o peito, como se tentasse conter o coração que ameaçava saltar pela garganta. Tomou um calmante na cozinha, amaldiçoando a filha entre dentes. Boba. Igualzinha a mim. Achou que amor era brincadeira? Agora vai pagar o preço. E eu, velha, terei que criar outro bastardo. Como se não bastasse ter arrastado essa menina sozinha. Desde aquele dia, a casa virou um campo minado. Alena e a mãe mal trocavam palavras. A jovem se trancou no quarto, saindo apenas quando necessário, os olhos vermelhos de chorar em silêncio. Nos momentos em que a solidão apertava demais, ela pressionava as mãos contra a barriga ainda plana e murmurava canções de ninar, ou falava baixinho com o bebê, como se ele já pudesse ouvi-la. Estranhamente isso a acalmava. As lágrimas secavam, o corpo relaxava, e ela adormecia com a sensação de não estar tão sozinha assim. Helena Viktorovna, por sua vez, amargava o remorso em silêncio. 1000 vezes se arrependera de ter mentido para Massin, de tê-lo afastado. O rapaz, afinal, não era ruim, trabalhador, sóbrio e olhava para Alena como se ela fosse o próprio sol. Poderia ter ajudado a regularizar seus documentos, arrumado um emprego para ele. E agora? A filha carregava sozinha a marca de um amor proibido, enquanto o pai da criança, um sem-teto para piorar, havia sumido sem deixar pistas. Vergonha sobre vergonha, pensava, imaginando os comentários maldosos dos vizinhos. No trabalho, Alena virou alvo fácil. As faxineiras mais velhas, aquelas que faziam da fofoca uma arte, não perdiam a chance de soltar indiretas venenosas. Ah, como é bom ser jovem! Nem precisa conhecer direito, já traz presente para casa. No meu tempo, menina, primeiro vinha um anel, depois o resto. Hoje em dia é tudo ao contrário, primeiro a cama, depois, se Deus quiser, um nome. Alena rangia os dentes, mas engolia o orgulho. Claro, pensava, amarga, no tempo de vocês, os bebês nasciam por geração espontânea, não é? Ninguém traía, ninguém abandonava. Viviam todos em castelos de contos de fadas. O único refúgio era o consultório do ginecologista, Sergei Mikhailovich. Ele nunca julgava. Nos dias em que a pressão da sociedade a esmagava, ela desabava em lágrimas em sua sala, e o médico, em vez de apressá-la, fechava a porta com cuidado e oferecia: "Vamos tomar um chá com chocolate? Ou prefere um pepino salgado? Sempre tenho um estoque para minhas pacientes." Com voz calma, ele repetia como um mantra: "Você está em um momento de extrema sensibilidade, Alena.
Os hormônios amplificam tudo, a dor, a raiva, a alegria. Tente se desconectar do ruído. Fale com seu filho. Ele ouve. Ele sente. Quando você chora, ele se angustia. Quando você sorri, ele se acalma. E acredite, quando esse pequeno nascer, todas essas batalhas que hoje parecem gigantes vão perder a força. O que vai importar é o cheirinho dele, o peso nos seus braços, a primeira risada. O resto a gente resolve depois. E sempre acrescentava com um sorriso cansado mas sincero. Se um dia não tiver para onde ir, ou precisar de qualquer coisa, ligue. Meu número está aí. Eu largo tudo e venho. Essas palavras eram um bálsamo. Depois de cada consulta, a Lena saía com um fio de esperança renovada. Passaram-se semanas. Não havia noite em que Massin não invadira seus sonhos, suas mãos, seu riso, a maneira como ele a olhava como se ela fosse a única coisa real no mundo. Ela se odiava por ainda amá-lo. Esquece, imbecil. Ele te abandonou. Se te amasse de verdade, teria voltado, teria procurado. Mas a verdade era que, no fundo, ainda esperava. Ainda fantasiava que um dia ele bateria a porta, sujo de estrada, com um buquê de flores roubadas de algum jardim, e diria: me perdoa. Eu não sabia. Voltei. Helena Viktorovna sabia que enquanto não pedisse perdão à filha e confessasse a verdade, nada mudaria. O silêncio entre elas era uma parede de gelo. A Lena a ignorava como se ela não existisse. Se a mãe tentava discutir, a filha, ou se trancava no quarto ou saía porta fora, deixando para trás apenas o eco de seus passos furiosos. Até que em um domingo cinzento a Lena decidiu se distrair limpando o quarto. Tirou as cortinas para lavar, abriu as janelas para arejar. Enquanto esfregava os vidros, a mãe passou pelo corredor e ao vê-la tão perto da janela do quinto andar, teve um sobressalto. Por um segundo jurou que a filha ia pular. A Lena gritou, correndo em direção à filha com uma velocidade que não parecia possível para seus anos. Arrancou-a do parapeito com força, apertando-a contra o peito como se quisesse fundi-las em um só corpo. Minha filha, minha menina, não faça isso, eu te imploro. Perdoa esta velha tola. Foi tudo culpa minha. As palavras jorravam entre soluços. Eu menti para o Massin. Disse que você tinha um noivo, que ele era só um passatempo. Achava que estava fazendo certo. Não queria que você repetisse meus erros. Mas agora vejo o que causei. Deixei você sozinha, deixei meu neto sem pai. Me perdoa, meu amor. Eu te amo. Vamos criar esse bebê juntas. E se você quiser, eu ajudo a procurá-lo. Peço perdão ao Massin também. Só não me deixe, por favor. A Lena olhava para a mãe atordoada, as lágrimas escorrendo sem controle. Não era um gesto de desespero. Ela estava limpando a janela. Mas aquelas palavras, a confissão que há tanto esperava. Mãe, sussurrou, a voz quebrada. Eu não ia pular. Mas, obrigada por ter falado a verdade. No começo eu realmente te odiei com todas as minhas forças. E admita, eu tinha motivos de sobra. Mas depois entendi que se o Massin realmente me amasse tanto quanto eu o amava, ele teria encontrado um jeito de me ver, de conversar, de esclarecer tudo. Se ele simplesmente concordou e foi embora para sempre sem uma palavra, então esse era o caminho dele. Então não se culpe. Obrigada pelo apoio. Agora, pelo menos, vou descansar a alma em casa. Mãe e filha se abraçaram pela primeira vez em muito tempo e choraram. Mas eram lágrimas de alívio, de libertação. O peso das mágoas, da raiva e dos mal-entendidos que carregavam no coração parecia ter se dissipado. Até respirar ficou mais fácil. Helena Viktorovna se apressou em pôr a chaleira no fogo, enquanto a Lena crocava um pepino em conserva, lavando-o com chá doce. A aposentada lembrava que quando estava grávida da filha, roía giz onde quer que encontrasse. As duas riram juntas. A reconciliação transformou o clima da casa. Helena Viktorovna se dedicou com afinco aos preparativos para o nascimento do neto. Tirou do armário a velha máquina de costura, relíquia de sua juventude, revirou um baú e encontrou um pedaço de tecido macio de flanela. Em menos de uma semana, a mãe costurou fraldas, bares e gorros, lavou tudo, passou a ferro e arrumou em pilhas cuidadosas. Quando a Lena chegou do plantão, ficou boquiaberta. Com cautela, pegou um dos minúsculos bares e o desdobrou. Lágrimas de ternura brotaram em seus olhos. Mamãe, obrigada. É tão lindo. Imagine, o bebê vai ter mãozinhas tão pequeninas, igual a uma boneca. Nem parece real. Helena suspirou. É, filha. Vamos nos revezar nos plantões noturnos. No início vai ser difícil, mas depois a gente se acostuma. A gente pode comprar um carrinho e um berço usados, dá uma olhada na internet. Você vai receber um auxílio de 35.000 rublos pela gravidez, deve dar para o começo. Depois, quem sabe, eu fico com o neto e você arruma um bico ou volta ao trabalho mais cedo.
Não se preocupe, a gente dá um jeito. A Lena sentiu um enorme alívio moral. Agora sabia que tinha o apoio da mãe, que poderia compartilhar suas preocupações e medos. Mas mesmo assim, quando a noite caía, uma melancolia a invadia. As lágrimas ardiam nos olhos, apertando a garganta. Lembrava-se de como ela e Massim ficavam abraçados no sofá assistindo a séries policiais, de como dormiam colados um no outro. Ele acariciava seus ombros, seus cabelos, sussurrava palavras de amor. Ah, Massim, como você pôde? Onde está agora? Será que anda pelo mundo e já me esqueceu? Como foi capaz? Eu confiei em você. E nem vai saber que em breve terá um filho. Esses pensamentos a atormentavam, revirando sua alma. Até que um dia aconteceu algo que abalou a cidade inteira e virou a vida de Alena de cabeça para baixo. Naquela manhã, ela acordou com uma estranha intuição. Algo no peito apertava, o coração batia descompassado. Durante o plantão, não conseguia se concentrar. Quase trocou os exames de um paciente, por pouco não levou o errado para o raio-x. A enfermeira-chefe passava o dia inteiro brigando com ela. O que está acontecendo com você, Alena? Se liga, pelo amor de Deus. Ainda mais antes da licença maternidade, e você já está com a cabeça nas nuvens? Pensa no trabalho. Quando finalmente chegou em casa, um cortejo de luxuosos Mercedes-Benz pretos parou em frente ao prédio. Helena Viktorovna, que regava as plantas na janela, arregalou os olhos. Olha só, filha, que gente importante chegou aqui. Carros desse nível eu só vi no cinema. Será que é para algum morador do nosso prédio? Aqui não tem ninguém rico. De repente tocou a campainha. Intrigada, Helena foi abrir. Na porta, 3 seguranças e um jovem bem vestido, elegante e claramente abastado. Boa tarde, Helena Viktorovna, disse ele com um sorriso. A Alena está em casa? Podemos entrar? Confusa, a mulher assentiu em silêncio, deixando os visitantes passarem, enquanto tentava adivinhar quem seriam aqueles estranhos. Os homens entraram na sala, e Alena apareceu na porta. De repente, o jovem se aproximou dela com um ímpeto como se fosse abraçá-la radiante. Olá, meu amor. Sou eu, seu Massim. Estou de volta. Está feliz em me ver? Para sua surpresa, Alena o empurrou com raiva. Como assim, Massim? O que te deu na cabeça de voltar agora? Você me abandonou tão facilmente, acreditou no que minha mãe te disse sem nem sequer vir falar comigo, sem checar se era verdade. Onde esteve todo esse tempo? No espaço? Na lua? Por que nunca deu notícias? E esse circo com esses carros? Ou será que o circo foi naquela época, quando fingiu ser um mendigo? Quem você é, afinal? O rapaz se entristeceu, sentou-se no sofá, pediu aos seguranças que saíssem e começou a explicar, com a voz embargada. Não se exalte, por favor, só me escute. Sim, você tem razão. Eu nunca fui um mendigo. Sou filho de Beliaia, o milionário. Já deve ter ouvido falar. Nossa família tem 2 empresas de logística no exterior. Cresci em meio ao luxo, estudei em colégio internacional particular, me formei em uma escola de negócios na Suíça. Achava que a vida era perfeita, que tudo era possível. Como se usasse óculos cor-de-rosa. Até que de repente perdi minha mãe. E olha que ela cuidava da saúde como ninguém, fazia check UPS nas melhores clínicas, levava uma vida impecável. Mas um dia, saindo do carro para entrar em um supermercado, foi atropelada e morta por um motorista bêbado. Foi um golpe terrível para todos nós. Mal me lembro do funeral. Parecia que tudo aquilo não estava acontecendo comigo. No começo, meu pai e eu nos aproximamos. Juntos, era mais fácil suportar a dor. Mas ele me deixou estarrecido quando, 8 meses depois da morte da minha mãe, trouxe aquela insuportável madrasta, Ina, para nossa casa. Desde o primeiro dia, não nos entendemos. Ela se comportava de maneira arrogante, tomou conta da casa, começou a jogar fora as coisas da minha mãe, tirou as fotos dela das paredes, mesmo eu tendo proibido. Acabamos tendo uma briga feia. Pensei que meu pai me apoiaria, mas não. Ele ficou do lado dela e me deu um ultimato. Ou eu aceitava a situação, ou saía de casa. Inacreditável. Expulsar o próprio filho por causa de uma mulher qualquer. Tentei fazer ele entender, mas era como se ele não me ouvisse. Parecia que Ina o tinha enfeitiçado. Perdi a paciência, saí de casa e descobri que não estava preparado para nada daquilo. O que eu conhecia até então? Luxo, alta sociedade, tudo em excesso. Não fazia ideia de que pessoas passavam fome, reviravam lixo em busca de comida, dormiam em porões de shoppings. Na minha cabeça, eram só bêbados e marginalizados. Fiquei apavorado. Andei errante mendigando. Idiota que fui, nem levei meu passaporte.
Foi aí que, conversando com outros moradores de rua, percebi que metade deles eram pessoas comuns, muitas até cultas e educadas, só com o destino destruído. Conhecer você, Alena, foi o único momento de luz na minha vida naquela época. Quando sua mãe me expulsou, fui para a estação de trem, pulei em um vagão que passava e acabei em Tula. Já estava acostumado a pedir esmolas perto da estação, quando, de repente, o carro do meu pai me encontrou lá. Descobri que meu pai adoeceu gravemente. Pegou uma pneumonia depois de uma forte gripe, e os médicos mal conseguiram salvá-lo. Enquanto ele lutava pela vida no hospital, aquela serpente, sua mulher, já estava lá, esfregando as mãos, dividindo os milhões dele pelas minhas costas. Nenhuma vez foi visitá-lo. Foi aí que meu pai se lembrou de que tinha um filho. A vergonha o dominou, e ele decidiu me procurar para pedir perdão. A verdade é que antes dessa Ina aparecer, nós dois éramos como almas gêmeas. Nos entendíamos com meio olhar. No fim, nos reconciliamos. Hoje trabalho como diretor comercial na empresa dele. Contei tudo sobre você, Alena. Ele não tem nada contra a gente ficar junto. Por isso vim te buscar. Arrume suas coisas, vamos para Moscou. Quero te apresentar a ele. Alena permaneceu sentada com o rosto fechado, em silêncio. Depois, de repente, perguntou. Não vou a lugar nenhum, Machin. Primeiro porque minha mãe está doente, e não posso deixá-la sozinha por muito tempo. E segundo, ela hesitou, mas continuou com voz firme, porque estou grávida. A notícia o atingiu como um soco. Grávida? Ele não entendeu. De quem? Alena não aguentou. Com um movimento rápido deu-lhe um tapa retumbante e gritou. Idiota! Do noivo que eu supostamente tinha. É nisso que você acredita, não é? Que sou uma qualquer que me jogo com qualquer um. Pois então acredite. Os olhos dela brilhavam de lágrimas e raiva. E pode ir para o inferno. Leve seus milhões e some da minha vida. Te odeio. Alena correu para o quarto, chorando. Machin, furioso, levantou-se de um salto. Ah, é? Pensou. Tudo bem então. Sem dizer mais nada, virou as costas. Que se dane essa histérica. E saiu batendo a porta. Enquanto isso, Helena Viktorovna apertava o peito, sentindo o coração disparar. Tudo aquilo era culpa dela. Fora ela que implantara a semente da dúvida na cabeça de Machin com suas palavras tolas. E agora dois jovens que claramente se amavam estavam se destruindo como inimigos. Preciso consertar isso, pensou, desesperada. Passaram-se 1 mês e meio desde aquele dia terrível. Alena estava destruída. Chorava dia e noite sem parar, se culpando sem piedade. Por que eu fiz aquilo? Repetia mentalmente. Ele voltou, veio me buscar, e eu bati nele. Seu orgulho estúpido tinha estragado tudo. Podia ter o abraçado, beijado, dito que o amava, que sentia saudade. Mas não. Agora é tarde. Enquanto isso, Helena Viktorovna sofria tanto quanto a filha. Passou noites em claro pensando em como reparar seu erro. Até que tomou uma decisão drástica. Através de conhecidos, descobriu onde morava aquele tal Beel e começou a se preparar para a viagem. Alena, minha filha, vou a Moscou com sua tia Svetlana, mentiu, inventando uma história na hora. Lá tem um professor famoso, uma luminar da medicina. Quero consultá-lo antes da operação. Talvez dê para evitar o pior. Vou levar todos os meus exames. Mamãe, você consegue ir sozinha? Quer que eu vá com você? Alena ofereceu, preocupada. Deus me livre, filha. Helena Viktorovna fez um gesto exasperado. Com esse seu enjoo matinal, você ia passar mal em cada curva. Fique em casa, descanse. Cuide da minha netinha, disse, acariciando a barriga da filha com um sorriso forçado. E pare de chorar, meu coração não aguenta te ver assim. Moscou a deixou atordoada. Com grande dificuldade, encontrou a mansão dos Beels nos arredores da cidade, gastando suas últimas economias em um táxi caro. Já anoitecia, e a floresta densa ao redor parecia ameaçadora. E se me expulsarem? Pensou com medo. Como vou voltar? Não tenho dinheiro nem para o ônibus, e a parada fica a quilômetros daqui. Mas não havia volta. Bateu na porteira com mãos trêmulas. Dentro do terreno, cães enormes começaram a latir. Um segurança saiu da guarita, desconfiado. O que você quer? Tem certeza que é aqui? Helena Viktorovna respirou fundo e respondeu, firme. Preciso falar com o Sr. Beel ou com seu filho, Machin. É um assunto pessoal e urgente. Diga a eles que sou a mãe de Alena Kuznetsova, a noiva do Machin. O segurança transmitiu a mensagem pelo rádio. Do outro lado, ouviu-se uma voz autoritária. Deixe-a entrar. Vou descer agora. Helena Viktorovna seguiu até um escritório luxuosamente decorado. Atrás de uma mesa imponente, sentava-se um homem imponente, de óculos e expressão severa.
Ele fez um gesto para que se sentasse e depois de um pigarro perguntou: Então, madame, qual é o motivo da sua visita? Segundo segurança, você é. Helena, respondeu ela, engolindo em seco. Sou a mãe de Alena. Há 7 meses minha filha levou para casa um rapaz sem teto. Disse que era seu noivo, Machim, e que ele ia morar conosco. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Eu não aceitei. Alena sempre foi uma moça recatada, estudiosa. Antes disso, só teve um namorado, o Roman, e isso foi há 1 ano. Ela é enfermeira no centro médico da nossa cidade, uma garota inteligente e boa. Suspirou, mas o amor entre eles foi intenso. Tudo ia bem, até que eu, com minhas próprias mãos, estraguei tudo. Seu rosto se contorceu de arrependimento. Não conseguia aceitar que minha filha, tão brilhante, tão bonita, estivesse com um homem sem nada. Eu mesma tive uma vida difícil e não queria o mesmo para ela. Então inventei mentiras. E agora Machim duvida dela. Baixou a cabeça. Não queremos nada de vocês. Não é por interesse. Até o bebê, nós criamos sozinhos. Só peço uma coisa, que você peça ao seu filho para me perdoar. Aquelas palavras que eu disse, eram todas mentira. Alena nunca teve ninguém além dele. 2 corações que se amam estão separados por minha culpa. Sua voz falhou. E a pobre criança nunca vai conhecer o avô. O homem tirou os óculos, girando-os entre os dedos. Depois de um longo silêncio, disse: Então vou ser avô. Um sorriso leve apareceu em seus lábios. Esse meu filho sempre foi um aventureiro. Agora a situação está mais clara. Suspirou. Não se preocupe, vou conversar com ele. Apertou um botão no interfone. Meu motorista vai levá-la direto para casa. Em 1 hora você está lá. Helena Viktorovna sentiu um alívio imenso. Obrigada por não me expulsar. Por me ouvir. Seus olhos brilhavam. Vi logo que o senhor é um homem ponderado, diferente de nós, que agimos primeiro e pensamos depois. O coração leve, ela voltou para casa no carro luxuoso. Pela primeira vez em semanas, sua consciência estava tranquila. Tinha feito tudo o que podia para consertar seu erro. Quando Machim chegou do trabalho naquele dia, estava exausto. Só queria cair na cama e dormir. Mas seu pai o esperava no corredor, com aquele olhar que ele conhecia desde criança. Sobrancelhas franzidas, óculos empurrados para a testa. Isso não é bom, pensou. Vamos ao meu escritório, filho, disse Igor Vladimirovich sério. Machim suspirou e o seguiu, arrastando os pés. O que foi agora? Perguntava-se, enquanto o pai fechava a porta com um clique ominoso. Eu passei a manhã toda revisando tudo de novo, disse Igor Vladimirovich, visivelmente irritado. Que mosca te picou, Machim? Por que você agiu como um idiota? O homem se exaltava cada vez mais. E agora isso. Uma moça chamada Helena veio aqui hoje, chorando. Pedia perdão por você. Contou que a filha dela está grávida de você. Como eu devo entender isso? Se for verdade, por que você se escondeu como um covarde? Isso é coisa de homem? Machim abaixou a cabeça, franzindo a testa. Não sei o que fazer, pai. Suspirou. A Aliona. Ela é especial, boa. Eu a amo tanto. Foi ela quem me salvou naquela vez, me acolheu quando eu quase congelei na rua. Mas a mãe dela fez uma careta. Uma verdadeira serpente. Desde o início, disse que eu não era digno da filha, que a Aliona só estava brincando comigo, que ela tinha um noivo de verdade. E eu, como um tolo, acreditei. Quando, semana passada, resolvi ir me reconciliar com ela e em vez de me abraçar, a Aliona me deu um tapa. Por quê? Igor Vladimirovich cruzou os braços. Porque perguntei de quem era o filho. Machim olhou para as mãos. Eu precisava ter certeza de que era meu. Qualquer homem no meu lugar faria o mesmo. O pai balançou a cabeça, desanimado. Ah, Machim, sua cabeça dura. Se eu não fosse seu pai, te daria outro tapa agora. Primeiro, como você pôde acreditar em fofocas de mulher sem nem ouvir a versão da Aliona? Você devia ter esperado por ela e conversado com sinceridade. Segundo, fez uma pausa, olhando-o fixamente. Pense bem. O que 99% das garotas fariam se descobrissem que você é filho de um milionário? Se atirariam nos seus braços, fariam de tudo para ficar perto de você. Não é assim? Mas a sua te deu um tapa e te expulsou. O que isso diz? Que ela não liga para seu dinheiro nem para seu sobrenome. Para ela, a verdade é mais importante. Se não tivesse medo de levar um mendigo para casa, contra a vontade da mãe, e ainda por cima se apaixonar por ele, é porque ama você de verdade. E você duvidou dela? Machim se encolheu como se tivesse levado um soco. É verdade. Como não pensei nisso antes? Sua voz tremia. Eu me torturei por dentro. A saudade me corrói, pai. Sinto como se ela fosse meu ar, minha respiração.
Desde que a conheci não olho para mais ninguém. E agora? O que eu faço? Ela é orgulhosa, sensível. Nunca vai me perdoar. A magoei tanto. Igor Vladimirovich riu, quase com ternura. Bobagem. A mãe dela me disse que sua noiva chora dia e noite, não quer ver ninguém, vive se afogando em lágrimas. E você acha que ela não vai perdoar? Abanou a mão. Fale com ela de coração. Abrace-a com sinceridade, peça em casamento. Nenhuma mulher recusa um gesto desses. Ou você quer privar seu filho do avô? Os olhos de Machim brilharam. Sem perder tempo, comprou um enorme buquê de rosas vermelhas e um bolo Napoleão, aquele que Aliona tanto queria experimentar, e correu para a casa dela. Tocou a campainha com determinação. Quem abriu foi a mãe de Aliona. Parecia abalada, os olhos inchados, o corpo trêmulo. Boa tarde, Helena Viktorovna. A Aliona está? Preciso falar com ela. A mulher rompeu em pranto. Machim engoliu em seco. Levaram a Aliona para o hospital. À meia hora, a ambulância a levou. Dor forte no ventre, e começou a sangrar. Cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, que desgraça. Rezem para que não seja um aborto. Tudo isso por causa dos nervos, ela se consumiu. Eu queria ir com ela, mas o médico não deixou. Minha pressão disparou para 200. Amanhã cedo vou correr para lá. Suspirou, desolada. Espero que tudo dê certo. Machim empalideceu. Isso é culpa minha. Sua voz era um rosnado de culpa. Qual hospital? Me diga o endereço agora. Não esperou resposta. Saiu disparado como se o chão queimasse sob seus pés. Quando irrompeu na recepção do hospital, as enfermeiras se entreolharam surpresas. Não era todo dia que o filho de Igor Belial, cuja face estampava outdoors e revistas, aparecia ali, desgrenhado e com os olhos injetados de pânico. Em que quarto está Aliona Kuznetsova? O que aconteceu com ela? Onde está o médico responsável? Exigiu o ofegante. Ela é minha noiva. A equipe se agitou, tentando acalmá-lo. O médico de cabelos grisalhos surgiu da sala de atendimento com expressão severa. O que é essa confusão? Isto é uma maternidade, não um mercado. Machim mal ouviu. Aliona Kuznetsova. Quarto. Pala 5. O médico cruzou os braços. Situação crítica. Risco de aborto, hemorragia grave. Estamos fazendo tudo o que podemos. Fez uma pausa estudando. Você é o pai? Pode doar sangue. Ela precisa urgentemente. Sim. Machim assentiu com veemência. O que for preciso. Pagarei pelos melhores medicamentos pelo que for necessário. Só me deixem vê-la por um segundo. Preciso dizer uma coisa a ela. Quando ela ouvir, tudo vai melhorar. Juro. O médico hesitou, mas algo no desespero daquele jovem o fez ceder. 5 minutos. Não mais. Espere por mim na sala de procedimentos. Machim entrou na pala com passos cautelosos. Aliona estava pálida como um lençol, os olhos fechados, respirando com dificuldade. Médicos se moviam ao seu redor, aplicando injeções e ajustando soros. Ele se ajoelhou ao lado da cama, tomou sua mão fria e sussurrou. Olá, meu passarinho. Sua voz quebrou. Me perdoe, idiota que sou. Eu te amo mais do que tudo. Não fale, poupe suas forças. Só? Posso colocar a mão aqui? Com cuidado, apoiou a palma sobre a barriga dela, acariciando-a com ternura. Meu pequeno Makar, murmurou como se falasse só para o bebê, sou eu, seu pai. Não se mexa muito aí dentro, sua mãe e eu te amamos e estamos te esperando. Chegue forte e saudável no tempo certo. Uma enfermeira apareceu na porta, fazendo sinal para que saísse. Machim beijou a testa de Aliona e obedeceu, o coração aos pedaços. Dentro dela, porém, algo havia mudado. Uma hora antes, Aliona só queria desaparecer, indiferente a tudo. Agora, uma onda de calor inundava seu peito. Uma certeza tranquila, ele voltou. E com ele a vontade de viver, de amar, de ser mãe. Fechar os olhos foi como mergulhar em um sono profundo, sabendo que quando acordasse tudo estaria bem. Porque Machim estava ali. O apetite voraz de Machim havia voltado com tudo, sinal de que o pior já havia passado. Ele comia como se não houvesse amanhã, recuperando as forças perdidas. Após a alta hospitalar, apesar dos protestos tímidos de Aliona, ele a levou para o seu suntuoso casarão nos arredores da cidade. Enquanto isso, junto com o pai, dedicou-se a garantir que Helena Viktorovna recebesse os melhores cuidados. Organizaram sua estadia em um sanatório de luxo em Sochi, onde ela passaria um mês inteiro sob tratamento especializado. Pela primeira vez na vida, a mulher experimentava o que era ser mimada. Helena Viktorovna nunca havia tirado férias de verdade. Sempre que conseguia alguns dias de folga, corria atrás de bicos para complementar a renda. Viajar? Isso era um sonho distante.
algo que só existia nas revistas ou na televisão. Mas agora, cercada pela beleza do litoral do Mar Negro, entre pinheiros centenários e magnólias em flor, ela se sentia em um contos de fadas. Os funcionários do sanatório a tratavam como uma convidada de honra, afinal, era a sogra do poderoso Igor Vladimirovich Beliaev. Todos os dias, ela caminhava pelas trilhas terapêuticas, fotografava os pores do sol dourado sobre as montanhas e enviava as imagens para as amigas em Riazan. As vizinhas do prédio não se cansavam de comentar, cheias de inveja. Olha só a sorte da Lena. Na velhice, vivendo como uma rainha se tratando de graça. E ainda diziam que a Aliona era louca por se meter com aquele mendigo. Pois é, mendigo que se revelou um príncipe. Enquanto isso, Aliona despedia-se do trabalho para entrar de licença maternidade. No último dia, organizou um almoço de despedida na sala dos médicos. Trouxe um bolo decorado, sucos, frutas frescas e até champanhe para os colegas. Ninguém mais ria às suas costas ou cochichava maliciosamente. Pelo contrário, todos se esforçavam para agradá-la, com medo de que uma palavra fora do lugar chegasse aos ouvidos do sogro dela. Afinal, quem gostaria de enfrentar uma fiscalização surpresa no hospital? Na propriedade de Machim, Aliona florescia. O ar puro da floresta, as caminhadas pelas trilhas sombreadas e as cestas na varanda a deixavam radiante. Seu rosto ganhara um tom rosado, as bochechas arredondadas, e a barriga crescia a olhos vistos, agora mais parecida com uma enorme melancia do que com um simples arbuz. Machim a tratava como se fosse feita de porcelana, atento a cada detalhe. Já havia fechado acordo com a melhor clínica particular da cidade para o parto, perguntava a todo momento como ela se sentia e vivia com o coração na mão, torcendo para que a ameaça de aborto não se repetisse. Igor Vladimirovich, por sua vez, não perdia tempo. Encomendou móveis de primeira linha, decorou um berçário de sonho, mas guardava tudo em segredo dos jovens. Não se mostra o enxoval antes do nascimento, dá azar, justificava supersticioso. Enquanto isso, Helena Viktorovna retornava de Sochi transformada. Quando passou por novos exames em sua policlínica, os médicos não acreditaram nos resultados. Helena Viktorovna, a senhora rejuvenesceu 10 anos. Como se chama esse sanatório? Vou indicar a todos os meus pacientes. Mas o maior susto ainda estava por vir. No último ultrassom antes do parto, enquanto Machim segurava a mão de Aliona com ansiedade, o doutor Sergei Mikhailovich o surpreendeu com um sorriso maroto. Aliona, vejo que sua vida pessoal está ótima. Este é seu marido, imagino. Ele acenou para Machim, que assentiu orgulhoso. Sim, este é o Machim, pai do nosso bebê. Estamos muito felizes. Então tenho uma notícia que vai deixá-los ainda mais felizes. O médico fez uma pausa dramática. Sentem-se por via das dúvidas. Machim empalideceu. Algo está errado com o bebê? Diga logo, doutor. Ao contrário, tudo está perfeito. Sergei Mikhailovich riu. Vocês vão ter gêmeos. Um menino e uma menina. Parabéns. Aliona abriu a boca atônita. Gêmeos? Mas eu fiz ultrassom 3 vezes, e o senhor nunca mencionou. Claro que vi desde o início. O médico cruzou os braços, satisfeito. Mas decidi esperar o momento certo. Se eu tivesse falado antes, com todo o estresse que vocês passaram, será que teriam tido coragem de seguir com a gestação? Você chorava em todas as consultas, Aliona. Precisava primeiro encontrar paz. Machim pulou de alegria. 2 de uma vez? Isso é incrível. Já resolvemos tudo de uma vez, Alionka. Não vai ter tempo para tédio, hein? Ela, ainda em choque, riu. Tédio não, mas canseira com certeza. Agora entendo por que meu carapuz mexia tanto. E eu achando que era só um bebê grande. Passou a mão pela barriga imensa. Será que vou conseguir parir sozinha, ou vai ter que ser cesárea? O ginecologista riu. Começaram as preocupações típicas de mãe. Você tem quadris largos, todos os exames estão normais. Claro que vai conseguir. Só vamos antecipar a internação em 1 semana, pois gêmeos costumam nascer antes da hora e de forma rápida. Em casa, a notícia causou furor. Helena Viktorovna fez o sinal da cruz em silêncio, graças a Deus que Aliona e Machim se reconciliaram. Não consigo imaginar como eu e ela sozinhas criaríamos 2 bebês. Aliona, radiante, aninhou-se no peito de Machim e suspirou. Lembra quando te vi pela primeira vez naquele viaduto? Na mesma hora pensei, este é o meu destino. E não me enganei. Ele a beijou na testa. Eu também pensava nisso. Se não tivesse brigado com meu pai e não estivesse naquela situação, talvez nunca tivéssemos nos encontrado. Sua voz ficou rouca. Não me arrependo de nada, só de ter sido tão idiota e feito você sofrer a ponto de quase perdermos nossos filhos. Me perdoa mais uma vez.
Já perdoei há muito tempo. Ela acariciou seu rosto. Agora temos toda uma vida pela frente para aprender. Nossa família está só começando.